Olá, crianças! Hoje nós vamos trabalhar com texto de mistério e fazer análise dos discursos que tem lá, discurso direto, indireto, tá bom? Só que antes eu quero dar um recadinho para vocês. Nas atividades segunda-feira e terça-feira, que foi a poesia e também a transcrição de texto direto para indireto, a Pro quer que vocês enviem para mim, tá bom? Porque aí a Pro vai atender vocês e o que precisar fazer de correção, fazer ajustes, nós vamos fazer juntos, tá? Então já comecei a fazer esse trabalho com alguns alunos. Estou esperando a sua atividade, tá bom? Então vamos lá. Nessa atividade do ler e escrever, é lá na página 217, tá? Então essa habilidade que nós iremos trabalhar. Só que antes nós vamos conversar um pouquinho novamente para reforçar sobre o discurso direto e o indireto. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. O que vai aparecer no discurso direto? Pontuação. Alguma pontuação vai aparecer, tá? Já no discurso indireto, ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador. O narrador conta a história, ele fala o que o personagem disse, ele conta, tá bom? Ele reproduz essa fala. Então, para não esquecer. Então, discurso direto e indireto é uma escolha do escritor no momento que produz o texto. Então, quando nós formos produzir nosso texto de conto de mistério, você vai escolher os discursos, tá bom? Então, vamos lá. A Pro escolheu esse texto aqui que chama O Grande Mistério, de Stanislau Ponte Preta, tá? Então, olha só. É muito interessante. Aconteceu um mistério na casa desse casal. Então, vamos ver como que vai acontecer isso. Vamos lá. Há dias, já que buscava uma explicação para os odores esquisitos que vinham da sala de visitas, primeiro houve um erro de interpretação. O quase imperceptível cheiro foi tomado como sendo de camarão, servido no jantar. Mas comeu-se o camarão, que inclusive foi elogiado pelas visitas, jogaram as sobras na lata do lixo e, coisa estranha, no dia seguinte, a sala cheirava pior. Os patrões chamaram a arrumadeira às falas, que era um absurdo, que não podia continuar, que isso, que aquilo. Taxada de desleixada, a arrumadeira caprichou na limpeza. Varreu tudo, espanou, esfregou e a única coisa que achou foi a boneca de Giseline, filha dos patrões, embaixo da mesa. 24 horas depois, a coisa continuava, porém com um cheiro ainda mais forte. À noite, quando o dono da casa chegou, passou por uma espinafração geral. Se eu pago empregadas para lavar, passar, limpar, cozinhar e arrumar, tenho o direito de exigir alguma coisa. Ou sai o cheiro, ou saem os empregados. Reunida na cozinha, a criadagem confabulava. Os debates eram apaixonados, dava até gosto de ver. Mas ver somente porque o cheiro era de morte. Então alguém propôs encerar. Pela manhã, ainda ninguém se levantava. E a copeira e o chofer enceravam sofregamente, a 4 mãos. Quando os patrões desceram para o café, o assoalho brilhava, o cheiro de cera predominava, mas o misterioso odor que há dias intrigava todos persistia a uma respirada mais forte. Apenas uma questão de tempo, com o passar das horas, o cheiro da cera, como era normal, diminuía, enquanto o outro misterioso estranhamente aumentava. A patroa, enfim, contrariando os seus hábitos, tomou uma atitude. Desceu do alto do seu granfinismo com as armas de que dispunha e com tal espírito de sacrifício que resolveu gastar os seus perfumes. Quando ela anunciou que derramaria perfume francês no tapete, a arrumadeira comentou com a copeira: Madame apelou para a ignorância. E salpicada que foi, a sala recendeu. A sorte estava lançada. Madame esbanjou suas essências. Na hora do jantar, a alegria era geral, mas restavam dúvidas de que o cheiro enjoativo daquele coquetel de perfumes era impróprio para uma sala de visitas. Mas eis que o patrão, à noite, acordou com sede, levantou-se cauteloso para não acordar ninguém. No meio do caminho, sentiu o exército de perfumistas franceses que fora derrotado. O barulho que fez daria para acordar um quarteirão. Quanto mais os da casa, os pobres moradores daquela casa, despertados violentamente e que não precisavam perguntar nada para perceber o que se passava. Bastou respirar.
Hoje pela manhã, finalmente, após buscas desesperadas, uma das empregadas localizou o cheiro, que estava dentro de uma jarra. Uma bela jarra, orgulho da família, pois tratava-se de uma peça raríssima da dinastia Ming. Apertada pelo interrogatório paterno, Giselinha confessou-se culpada e, na inocência dos seus 3 anos, prometeu não fazer mais aquilo. Não fazer mais na jarra, é lógico. Imagina o que ela fez na jarra. Então vamos lá. Dessa história, desse conto de mistério, a Pro retirou, como no discurso direto irão aparecer sinais de pontuação, nesse texto irão aparecer o quê? 2 pontos e travessão, não tem aspas. Porém, apareceu um travessão diferente aí, que é para que vocês observem, que não é o discurso direto, não é a fala do personagem, tá bom? Mas ele pode aparecer substituindo as vírgulas para dar ênfase a uma palavra ou uma explicação, tá? Então, olha só. Mas comeu-se o camarão, que inclusive foi elogiado pelas visitas, jogaram as sobras na sala da lata do lixo e, coisa estranha, no dia seguinte a sala cheirava pior. Tá vendo que não é um personagem que está falando, o narrador que está contando. E aí ele quis destacar essa palavra aí, coisa estranha, né? Coisa estranha. Os patrões chamaram a arrumadeira às falas. Aí continua o texto. Lá embaixo aparece o discurso que é direto, que aparece a travessão do discurso direto. Esse é diferente, ó. Por quê? Quais os sinais que indicam? Os 2 pontos. Lembra do verbo que indica que alguém vai falar? Então vamos descobrir qual é. Ó. À noite, quando o dono da casa chegou, tá certo. À noite, quando o dono da casa chegou, passou uma espinafração geral. Olha lá, ele passou. O que será que é espinafração? Então, você vai, antes de vocês terminar de ler o seu texto, quando você estiver lendo, tem uma palavra diferente, pega o dicionário e procura o significado, tá? O verbo aqui é passou, é como se diz, falou, disse, né? Então, e aí em seguida, depois do geral dos 2 pontos, aparece o quê? O travessão, que indica a fala. Olha a fala dele. Se eu pago empregadas para lavar, passar, limpar, cozinhar e arrumar, tenho o direito de exigir uma coisa. Ou sai o cheiro, ou sai os empregados. Olha a fala do patrão. O patrão tá bravo. Então olha a diferença daquele travessão para esse travessão, tá bom? Logo mais abaixo, tem outra parte. Também apareceram os travessões. Só que um não é discurso direto, o outro é. Lembra que ele está fazendo uma explicação? Então, olha só a diferença do travessão. Apenas uma questão de tempo. Com o passar das horas, o cheiro da cera, como era normal, diminuía, enquanto o outro, misterioso, estranhamente aumentava. O narrador que está contando, tá? Esses travessões foram para destacar, para explicar o que dá ênfase para aquele pedaço ali daquela fala, daquela parte que ele está contando, tá bom? Agora, lá embaixo tem um discurso direto. Olha a diferença, ó. Quando ela anunciou que derramaria perfume francês no tapete, a arrumadeira comentou com a copeira, olha lá, comentou, falou, reclamou, respondeu, lembra? 2 pontos. Madame apelou para a ignorância. Então, colocou o travessão para a fala da copeira, da arrumadeira, tá bom? Então, é diferente o uso do travessão. O que você vai fazer? Lá no seu ler e escrever, você vai colocar o título desse texto. Vamos voltar lá. Coloca o título do texto. E aí você vai retirar discurso direto e discurso indireto desse texto. Então, a Pro mostrou para vocês o discurso direto. Vocês vão pegar 2 exemplos e 2 exemplos de discurso indireto, tá? E completar o ler e escrever. Combinado? Vamos lá para essa atividade? Um beijo. Qualquer dúvida, chama a professora, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Beijo.